Já parou para pensar por que tantos homens parecem perdidos, como se estivessem presos em um labirinto sem saída? Pois é, a resposta pode estar em algo que todos querem assumir: a falta de maturidade e responsabilidade. Parece polêmico? Talvez, mas a verdade é que muitos estão vivendo como eternos meninos, escondidos atrás de desculpas e fugindo das responsabilidades. E isso tem um preço alto. Quer saber qual? A liberdade, a verdadeira liberdade de viver uma vida plena e autêntica. Você acha que maturidade é só sobre envelhecer? Engano seu. É muito mais do que isso. Ser maduro é saber que a vida não é um mar de rosas e que assumir responsabilidades é o que diferencia um homem de um menino. Não estamos falando de virar um robô sem emoções, mas de entender que, para crescer, é preciso encarar a vida de frente, tomar decisões difíceis e sim lidar com as consequências delas. É sobre se tornar o capitão do seu próprio barco e não apenas um passageiro à deriva. E se você está pensando, mas isso dá trabalho e eu não quero complicar minha vida, aqui vai um pensamento. Complicar é continuar vivendo preso em um ciclo de imaturidade e irresponsabilidade. Se você quer ser recompensado rapidamente, comece a assumir o controle. Crescer é doloroso, mas é libertador. E por incrível que pareça, é nessa dor que encontramos a força para nos tornarmos verdadeiramente livres. Quer entender como? Então fique comigo, porque esse é apenas o começo. Independência e responsabilidade. Para ser verdadeiramente livre, é preciso entender que liberdade e responsabilidade andam de mãos dadas. Imagine a vida como uma estrada cheia de possibilidades, mas para percorrê-la é necessário ter o volante nas mãos. Quando alguém opta por não assumir a responsabilidade por suas decisões, acaba se tornando um passageiro da própria vida, dependendo das escolhas alheias. A liberdade sem responsabilidade é como um balão solto no ar, sem direção e à mercê do vento. Vamos pensar em um exemplo prático: a vida de um jovem que acabou de sair da casa dos pais. Ele quer a liberdade de morar sozinho, fazer suas próprias regras, mas não entende que isso também vem com a responsabilidade de pagar as contas, cozinhar suas refeições, lidar com os problemas do dia a dia. Sem essa compreensão, ele pode acabar se sentindo perdido, frustrado e, no fim, não tão livre quanto imaginava. A verdadeira liberdade exige que as pessoas assumam o controle e tomem as decisões de nossa vida, mesmo que isso signifique enfrentar desafios e tomar decisões difíceis. É interessante como a liberdade se torna mais significativa quando aliada à responsabilidade. Ao entender que nossas escolhas moldam nossa realidade, aprender que ser responsável não é um fardo, mas uma oportunidade de crescer e de ser o autor de nossa própria história. E quando chegamos a esse ponto, começamos a perceber que a liberdade real não é fazer o que queremos a qualquer momento, mas sim ter a capacidade e a autonomia para decidir o que é melhor para nós. É aqui que uma jornada de autoconhecimento e independência começa a tomar forma, nos preparando para o próximo passo. Exemplo do filho mimado. Imagine agora um filho de família rica, que cresceu tendo tudo ao seu alcance. Desde pequeno, nunca precisei se preocupar com responsabilidades básicas, pois seus pais sempre garantiram que tudo estivesse sob controle. Esse jovem, acostumado com uma vida fácil e sem preocupações, nunca aprendeu a cuidar de si mesmo. Quando finalmente os pais decidem cortar o suporte financeiro, ele se vê perdido sem saber por onde começar. Ele nunca teve a oportunidade de enfrentar desafios, de aprender com os erros e de desenvolver habilidades fundamentais para a sua sobrevivência. Esse é o tipo de pessoa que, ao perder o apoio familiar, não sabe como lidar com o mundo real. É como se de repente ele estava em um mar agitado sem saber nadar. A falta de responsabilidade e a ausência de experiências de vida o tornam dependente dos outros, o que paradoxalmente o impede de ser verdadeiramente livre. Esse exemplo nos mostra o quão importante é desenvolver a responsabilidade desde cedo. Ensinar uma criança a fazer escolhas e lidar com as consequências é fundamental para que ela cresça com uma mente independente e um espírito resiliente. E para os adultos, nunca é tarde para aprender. A liberdade e a independência são conquistadas
quando se assume o controle da própria vida, aprendendo a ser autossuficiente e a tomar decisões que não dependem do suporte constante de outros. E assim começamos a entender que a verdadeira liberdade vem junto com a competência e a responsabilidade, como veremos a seguir. Liberdade e competência. A verdadeira liberdade vai muito além da simples ausência de restrições. Ela exige competência e responsabilidade. Pense em uma pessoa que deseja começar um novo negócio. Para ser realmente independente e capaz de guiar seu destino, ela precisa dominar as habilidades possíveis para fazer esse empreendimento prosperar. Sem competência, a liberdade se torna um peso, uma sensação de estar perdido sem saber qual direção tomar. À medida que alguém se torna mais competente, mais portas se abrem e a sensação de liberdade se amplia. Um profissional capacitado tem a liberdade de escolher onde trabalhar, quanto cobrar e até mesmo recusar propostas que não se alinhem com seus valores. Essa autonomia é fruto direto do desenvolvimento de suas habilidades e do esforço colocado em ser cada vez melhor no que faz. E é assim que a liberdade verdadeira começa a se manifestar, na capacidade de traçar o próprio caminho. Mas a liberdade não é apenas sobre escolhas profissionais ou financeiras. É também sobre a capacidade de se rebelar, de seguir um caminho próprio, livre das expectativas alheias. E para isso é preciso ter a confiança de saber que qualquer que seja uma decisão, uma pessoa está preparada para enfrentar as consequências. A independência vem da competência e da responsabilidade, e juntas, essas qualidades nos permitem viver de forma autêntica, guiados pela nossa própria verdade. E por falar em particular, é exatamente essa a chave para a rebelião que discutiremos em seguida. Rebelião e danos. A rebelião, muitas vezes vista como algo negativo, pode ser um sinal poderoso de melhorias e liberdade. Quando uma pessoa escolhe se rebelar contra as imposições dos outros, ela está, na verdade, afirmando sua própria identidade. Imagine um jovem que decide seguir uma carreira artística, apesar de toda a pressão familiar para cursar medicina ou engenharia. Essa decisão é um ato de rebelião que surge da vontade de ser fiel a si mesmo, de viver de acordo com seus próprios valores e paixões. Essa forma de rebeldia é uma expressão de liberdade autêntica, aquela que não se dobra às expectativas externas. Ser verdadeiramente livre significa ter coragem de seguir o próprio caminho, mesmo quando ele vai contra o que os outros esperam. Mas essa liberdade só é possível quando é independente o suficiente para lidar com as consequências das próprias escolhas. É uma habilidade de dizer não ao que não ressoa com a nossa essência e de abraçar o que realmente importa. Viver de forma autêntica não é fácil, pois requer uma força interior para resistir às pressões e convenções sociais. No entanto, é a conveniência que nos permite experimentar a vida em sua plenitude, sem o peso da conformidade. Quando nos permitimos ser quem realmente somos, ganhamos a liberdade de criar nosso próprio destino, e assim entendemos que a transferência é um reflexo direto da independência que conquistamos. Mas essa independência também nos lembra de algo crucial. Quanto mais dependemos dos outros, mais nos afastamos da nossa verdadeira liberdade. E é sobre essa relação que vamos falar a seguir: dependência e conformidade. Quanto mais uma pessoa depende dos outros, mais ela se vê obrigada a moldar seu comportamento para atender às expectativas alheias. Imagine alguém que, para evitar conflitos, sempre diz sim aos pedidos de amigos ou colegas de trabalho, mesmo quando isso vai contra sua vontade ou interesse. Essa necessidade de agradar e conformar-se com os desejos dos outros cria uma armadilha silenciosa, onde a liberdade pessoal é sacrificada em troca de recursos sociais. Essa dependência excessiva nos transforma em prisioneiros de nossas próprias inseguranças. Quando nos condicionamos a viver pela aprovação externa, deixamos de ser autênticos e começamos a viver uma vida que não é realmente nossa. A conformidade pode parecer uma solução fácil para evitar problemas e manter a harmonia, mas a longo prazo, ela nos priva de experimentar a verdadeira liberdade de ser quem realmente somos. Para quebrar esse ciclo de dependência, é essencial assumir a responsabilidade por nossas próprias escolhas e aprender a dizer não quando necessário,
Isso não significa ser rude ou indiferente, mas sim priorizar a própria integridade e proteção. A liberdade é ser capaz de viver verdadeiramente de acordo com nossos próprios valores, sem a necessidade constante de se acomodar ou se encaixar. E é justamente nesse ponto que concluímos nossa jornada de busca pela maturidade e responsabilidade, mas antes de nos encerrarmos, há algo importante a considerar. Agora que você entendeu a importância de assumir a responsabilidade pela sua própria vida, fica a pergunta: o que você vai fazer a partir de agora? Vai continuar vivendo à sombra das expectativas dos outros? Ou vai tomar as decisões do seu destino? Pense nisso. Cada escolha que você faz é um passo em direção à liberdade ou à conformidade. Então, o que está te impedindo de ser o protagonista da sua própria história? Se você quer uma mudança real, comece a agir hoje mesmo. Questione suas dependências, reavalie suas prioridades e, acima de tudo, tenha a coragem de ser autêntico. Não se trata apenas de dizer que quer ser livre, mas de fazer o que é necessário para conquistar essa liberdade. É hora de parar de se conformar com o que não ressoa com sua essência e começar a viver uma vida que realmente faz sentido para você. E aí, está pronto para essa jornada? Se você gostou deste conteúdo e quer continuar aprendendo como crescer e se tornar mais responsável, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Juntos, vamos explorar mais sobre o que significa ser realmente livre e como podemos alcançar isso. Afinal, o que está no jogo é a sua felicidade e realização. Não perca essa chance.